E agora que a gente já entendeu o que é um cálculo aritmético, um cálculo financeiro, a gente precisa entender o que é um cálculo atuarial. Então, vamos lá. O que é um cálculo atuarial? Quais são as principais características de um cálculo atuarial? A principal característica é que ele combina elementos da matemática, estatística e probabilidade para avaliar riscos e prever obrigações futuras. Então veja que, enquanto que no cálculo aritmético é basicamente a soma, subtração, multiplicação, divisão, no cálculo financeiro ele começa a avaliar o valor do dinheiro ao longo do tempo e taxa de juros. Já no cálculo atuarial ele começa a avaliar riscos, prever obrigações futuras. Ele começa a levar em consideração outras variáveis além dos juros. Então, no cálculo financeiro, basicamente, tem uma variável de juros, que é a remuneração do capital ao longo do tempo. No cálculo atuarial, ele já começa a avaliar outras variáveis, que a gente pode chamar de premissas atuariais. Então, veja que ele começa a avaliar a mortalidade. Então, eu tenho que pagar, eu sou a seguradora, eu tenho que pagar um valor de R$ 100 ao longo do tempo. Mas eu vou dizer, essa pessoa vai sobreviver, essa pessoa vai deixar dependente, se ela deixar dependentes, eu preciso pagar o valor integral, eu preciso pagar o valor parcial, se essa pessoa ficar inválida, eu vou ter que pagar, eu vou pagar por quanto tempo, qual a taxa de juros, ela começa a fazer incorporar essas variáveis que não tinha no cálculo financeiro. Então é justamente aqui onde o cálculo começa a ficar mais complexo, porque começa a envolver outras variáveis para poder avaliar esses riscos e essas obrigações futuras. Então, para quê? Tudo com o objetivo para assegurar que vai haver recursos suficientes para pagar os valores, aquelas obrigações futuras, certo? Considerando que tem um risco, tem uma incerteza, certo? Então, é isso que são essas as características de um cálculo atuarial. Então, vamos aqui mostrar para vocês, igual a gente fez no cálculo aritmético e no cálculo financeiro, a gente vai mostrar também a mesma lógica no cálculo atuarial. Então, veja aqui, em um cálculo atuarial, em um cálculo, na verdade, aritmético, para eu poder receber os R$ 500 ao longo do tempo, basicamente, eu precisaria investir os próprios R$ 500. Se eu já for avaliar sobre o aspecto financeiro, considerando a variável de juros, aquilo que a gente considerou de 10% com juros compostos, basicamente eu preciso investir hoje R$ 379. Mas se eu estiver falando de um cálculo atuarial, quanto é que eu preciso investir hoje? Não se sabe. Por quê? Porque há eventos incertos, então a gente não tem certeza do futuro. Eu poderia fazer o seguinte, eu quero atuarialmente falando receber nos próximos 5 meses R$ 500. Eu tenho que investir hoje obrigatoriamente os R$ 500, os 379? Não. Por quê? Imagine que no primeiro mês eu receba, no segundo mês eu venha a falecer. Então eu precisaria investir quanto, falando atuarialmente falando, apenas R$ 100. Certo? Mas vamos supor que no segundo mês eu venha morrer apenas, eu recebo o segundo mês e depois eu venha a falecer. Só preciso investir 200. Eu sobrevivo até o terceiro mês, só preciso investir 300. Só até o quarto, 400. Até o último mês, então preciso de 500. Então veja que envolve outras variáveis. A gente pode considerar também que eu deixo lá pactuado que se eu vier a falecer, o meu dependente vai receber 50% do valor. Então, quanto é que eu vou investir hoje? Não sei. Por quê? Vamos supor que eu sobreviva o primeiro mês, o segundo mês eu sobreviva, o terceiro mês eu sobreviva, no quarto eu faleça. Então, quem vai receber é meu dependente, mas ele só recebe metade do valor. Então, aqui eu receberia 100, aqui 100, aqui 100, aqui já seria 50 e aqui seria 50. Por quê? Porque eu vim falecer e quem recebeu esse valor foi meu dependente. Então, veja que eu preciso investir quanto? 100 mais 100 mais 100 mais 50 mais 50, 400. Então, precisaria investir hoje 400 para poder receber. Porém, o evento morte é incerto. Então, como ele é incerto, a gente não sabe exatamente quanto é que a gente precisa. É para isso que existe a ciência atuarial, é para isso que existe o cálculo atuarial, onde ele vai avaliar, dentre várias outras, são várias outras variáveis, várias premissas, ele vai avaliar quanto é, considerando
as ferramentas de probabilidade. Para quê? Para ele saber quanto é que eu preciso investir hoje. Então ele vai avaliar a tábua de mortalidade, qual a chance dessa pessoa nessa idade, com a idade de 30 anos, sobreviver nos próximos 5 meses. Aí ele vai considerar, vamos supor que tem uma outra pessoa com 50 anos. Então, qual a probabilidade dessa pessoa com 50 anos sobreviver nos próximos 5 meses? Então, ele vai começar a fazer essas avaliações e, claro, não é apenas, eu falei aqui um cálculo simples, considerando como se existisse apenas, ou se o valor fosse exato de 100, porém não é, porque aqui tem a taxa de juros, aqui começa a ter outras várias variáveis. Então veja que o cálculo atuarial ele é incerto, ele não, ele envolve variáveis incertas, variáveis de risco. Então por isso que o cálculo não dá para fazer, a gente não pode, sem nenhum desses elementos já definidos, sem nenhuma dessas premissas, que fala de premissas atuariais definidas, a gente não tem como prever qual é esse valor. Então é aqui onde a gente vai ter que analisar várias outras premissas. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, as principais diferenças. Então, trazendo aqui as premissas atuariais, mortalidade. Então, veja que tem uma premissa de mortalidade. Ela vai fazer o quê? Estimar a probabilidade de morte das pessoas em diferentes idades. Como é que ela faz isso? Tábuas de mortalidade. Existem várias tábuas de mortalidade. Então, ela vai avaliar. Vou mostrar aqui para vocês alguns casos aqui que eu trouxe aqui, uma tábua de mortalidade do IBGE. E quando fala de tábua de mortalidade, ele fala tábua de mortalidade para homens, para mulher, para ambos os sexos. Então, a tábua de mortalidade que ela considera até 100 anos, tem outras até 80 anos. Então, são várias, existem vários órgãos, vários organismos que fazem esse tipo de cálculo. Então, tábua de mortalidade por país, isso é diferente. Então, a tábua de mortalidade considerada para brasileiros é uma, para americanos é outra, para europeus é outra. Então, cada uma é feita de um cálculo com base nas características daquela população. E veja que o Brasil, até por ser muito extenso, quando a gente fala em tábua de mortalidade, o IBGE estabelece uma tábua de mortalidade geral. Vamos supor que tem lá essa tábua de mortalidade. Porém, a gente chega lá em uma região bastante desenvolvida, a expectativa de vida ali é uma. Quando a gente vai para um lugar menos desenvolvido, a expectativa ali é outra. Então veja o quanto isso fica complexo. Então, isso tudo, quando está se falando de cálculo atuarial, isso é avaliado. Então, vou trazer aqui para vocês uma tábua de mortalidade para homens. Então veja que tem essa tábua de mortalidade 2022 para homens. Então veja, ele aqui traz as idades. Então veja aqui essa tábua de mortalidade aqui do IBGE. Traz as idades de 44, vai até 90 anos ou mais. Então veja que na tábua de mortalidade do IBGE, ele, por essa tábua, ele estabelece que, veja aqui tem a probabilidade de morte entre duas idades. Então, o que é que ele diz aqui? Ele diz, uma pessoa com 0 ano de idade, a probabilidade dela morrer a cada 1000, ela está dizendo a cada 13 pessoas, 13,94 pessoas, 13 pessoas, morre a cada 1000, a chance dela morrer, não é que ela morre, a chance dela morrer é 13 a cada 1000. Veja que, quando já chega um ano, a chance dela morrer é menor do que 1 a cada 1000. Então, por aqui a gente até tira uma lição do seguinte, veja que é mais provável que uma criança morra quando ela tem 0 ano, até ela completar 1, do que depois quando ela completa 1 ano. Então é isso que a tábua de mortalidade está explicando para a gente. E veja que mais curioso, a chance de uma criança com 1 ano morrer é maior do que uma chance de uma criança de 2 anos morrer. Veja que o índice aqui é menor, então ele está dizendo, a chance de a cada 1000 crianças vai morrer 0,93. Ela com 1 ano, a chance dela morrer nessa idade e não chegar nessa. Então, a chance de, veja que ela vai diminuindo aqui a chance de morte. Então, veja quando chega aqui, exatamente aqui, pronto, veja o interessante. Até completar 10 anos, veja que a chance de ela morrer até completar a proximidade, veja que ela está diminuindo, certo? Quando chega a partir dos 10 anos, o que ela está me dizendo? A chance de morrer aos 10 anos, antes de completar os 11 anos, ela começa a aumentar. Veja que aqui começa a aumentar. Aqui diminuiu e aqui aumentou. Então, veja aqui para a gente entender um pouco da tábua de mortalidade. Então, aqui já são outras variáveis e aqui ela mostra a expectativa de vida. Então, veja aqui, qual a expectativa de uma criança que tem 0 anos, hoje ela tem 0 ano, qual a expectativa dela? 72 anos. A de 1 ano, 72 anos.
Veja que aqui ela está mostrando a expectativa de sobrevida. Então, uma pessoa hoje com 20 anos, ela tem a expectativa de sobreviver por mais 53,8 anos. Então, é isso daqui que a tábua de mortalidade. Então, veja que ela começa a avaliar. No cálculo atuarial, ele começa a pegar essas variáveis, por quê? Imagine que ele está fazendo esse cálculo, que eu mostrei aqui para vocês, esse cálculo aqui, ele está fazendo com uma criança de 10 anos, vamos supor, uma criança de 10 anos, ele está fazendo esse cálculo daqui. Quando ele está fazendo com 10 anos, vamos, na verdade, 9. Aqui, nesse contexto aqui, considerando todas as idades, se for homem, pela tábua de mortalidade do IBGE, a idade que tem menos chance de morrer, que tem mais chance de ir para a idade seguinte, é aos 9 anos. Então, veja aqui, pela tábua de mortalidade, ele está dizendo que é isso aqui. Então, uma criança que tem a menor chance de morrer, que passe para outra idade, é mais certo que ela tenha 9 anos. Aí, imagine uma seguradora fazendo um cálculo desse. Ela vai fazer o seguinte, se ela está fazendo um cálculo, vamos supor que esse cálculo que eu mostrei para vocês, ela está fazendo para uma criança de 9 anos. Então, ela vai fazer o quê? Com certeza, esse valor daqui vai ser maior. Por quê? Porque aquela pessoa tem mais chance de sobreviver ao longo do tempo. Então, mas quando ela já vem para aqui e faz um cálculo, vamos estar fazendo um cálculo com a pessoa de 40 anos. Ela já vai dizer, opa, em vez de eu ter aqui que pagar o valor de 400, eu vou pagar aqui e vou apenas ter hoje 350. Por quê? Porque essa pessoa aqui, a chance dela sobreviver é menor. Então, trazendo aqui, então é esse o cálculo. Se ela está fazendo um cálculo aqui para uma pessoa que tem mais chance de sobrevida, então vamos supor que esse cálculo daqui é vitalício. Então seria ao longo da vida esse benefício daqui. Então, quando ela for fazer esse cálculo, ela vai avaliar. Opa, essa pessoa daqui tem mais chance de sobreviver. Se ela tem mais chance de sobreviver, eu vou ter que pagar mais valor. Ele vai ter mais meses para ela poder pagar. Consequentemente, ela precisa ter um valor maior hoje. Já se for uma pessoa, tem uma pessoa aqui de 80 anos. Ela está fazendo o cálculo aqui, essa pessoa aqui só tem aí pela expectativa de vida dela aqui, vamos considerar, 80 anos, vamos dizer 70. Então, veja. Pelo cálculo, ela vai dizer, essa pessoa que só tem mais 13 anos de vida. Se ela teria que pagar R$100, vamos supor, por ano, ela pagaria 100 vezes 3,4. Ela precisaria apenas de R$ 1.336,29. Então, seria esse o cálculo. Mas, ela está fazendo esse mesmo cálculo para uma pessoa de 9 anos. Veja que ela já precisaria ter hoje R$ 6.422,96. Por quê? Para quê? Para poder cumprir aquela obrigação futura. Então, é isso daqui que a gente entende por cálculo atuarial. É isso aqui que é cálculo atuarial. Leve em consideração outras premissas. Claro, reforço, eu estou falando aqui apenas considerando o valor fixo de 100, certo? E aqui, veja aí, aqui também o valor fixo de 100, mas a gente não pode fazer isso. Por quê? Vai acontecer o seguinte, ele vai dizer, esse valor anualmente é reajustado em mais 5%. Então, veja, é 100 hoje, mas o próximo ano é 110, é 105, no próximo ano é 107, e no próximo ano, veja, tem um aumento do valor do benefício. Veja que já envolve outra variável de aumento de benefício, que é o que eu trago aqui, Então, veja que ele traz aqui, não seria basicamente salários, que isso aqui seria a parte de contribuição, mas seria o valor do benefício, vamos dizer, aqui, taxa de juros. Então, se ele tem aquele recurso, imagine que esse recurso daqui, no cálculo atuarial, vamos trazer aqui, nesse cálculo atuarial aqui, vamos supor que ele deixe esse recurso aqui investido em um local onde ele recebe um rendimento de 10% por mês. Ele já vai precisar de menos, porque o rendimento é alto. Mas imagine que ele deixe esse recurso em um local onde o rendimento é só de 1%. Veja que ele vai começar a precisar de mais recurso, por quê? Porque o rendimento é menor. Vamos supor que a gente está falando de uma inflação muito alta, ele vai precisar de mais recurso. Então, veja que começa a ter várias outras variáveis, o que começa a deixar o cálculo um pouco mais complexo. Então, mortalidade, dependentes, imagine que ele está fazendo, nesse mesmo caso aqui, ele está fazendo um cálculo atuarial, ele está estimando aqui pagar esses R$100 para essa pessoa que vai sobreviver por mais 13 anos, porém essa pessoa de 70 anos está casada com uma pessoa que tem 40 anos, certo? Ela está casada com uma pessoa que tem 40 anos, claro que aqui, se é um homem, ele seria casado com a mulher, a gente teria que ir lá para tábua de mortalidade aqui,
de 40, então veja, de homem aqui seria 36, então veja, a expectativa de sobrevida de um homem aos 40 anos seria 36, a expectativa de sobrevida de uma mulher aos 40 seria 41. Então vamos supor que esse homem aqui seja casado com uma mulher onde a expectativa de sobrevida dela é 41 anos. Então o que iria acontecer? Ele teria que pagar esse valor do benefício hoje, porém ele iria considerar que ele estava casado com uma mulher de 40 e que ela vai receber metade do benefício. Então, o que iria acontecer? Vai receber 50 vezes os 41 anos ainda de sobrevida dessa mulher. Então, o que iria acontecer aqui? 2.065. Quanto é que ele precisaria hoje para poder fazer o pagamento desses benefícios? Precisaria ter 1.336 mais os 2.065. Então, ele ia dizer, o Fundo de Previdência ia dizer, eu preciso hoje, para poder garantir o pagamento de benefício, eu preciso ter 3.401,80. Por quê? Porque ele está prevendo a expectativa dessa pessoa, homem, com 70 anos, sobreviver mais 13 anos, ele vai pagar durante esses 13 anos e depois vai pagar o da mulher que tem 40 anos. Aqui tem até um detalhe, tá? Mas é um pouco mais técnico, mas para não entrar tanto em detalhe, que é o seguinte, hoje ele tem 70 anos, ele vai sobreviver mais 13, se ele sobreviver mais 13, ele vai ficar com 83. Quando ele tiver com 83, a mulher que ele está casado hoje com 40 vai ter 53. Então, na verdade, o valor do benefício, na verdade, não seria sobre os 41, seria com 29. Então, veja, mas aqui para a gente não entrar em um detalhe muito mais técnico, mas é basicamente isso. Então, veja que ele começa a levar em consideração uma questão de mortalidade, de sobrevida das pessoas para poder calcular os benefícios. Começa a levar em consideração, se ele se tornar inválido, existem até tábuas de mortalidade diferentes para pessoas normais e pessoas inválidas. Por quê? Uma pessoa que é inválida, a chance dela morrer, a expectativa de sobrevida dela é menor do que uma pessoa normal. E também leva em consideração isso. Então, por isso que muitas vezes a gente vai fazer algum seguro, ele pergunta se tem alguma doença. Às vezes é por causa disso. Por quê? Porque uma chance de uma pessoa que tem alguma comorbidade, alguma doença sobreviver, ela é menor do que uma pessoa que não tem nenhuma comorbidade, nenhuma doença. E isso é a regra geral, pelas tábuas de mortalidade e tábua de invalidez. Leve em consideração a taxa de juros, então aquele valor que está investido lá. Então, esse valor daqui, esse valor que a gente está investindo, que seria investimento, quanto é que ele vai ser remunerado ao longo do tempo. Então, tem que levar em consideração também isso daqui. Tem outras questões, qual o valor? Esse valor vai ser reajustado, qual a média de reajuste anual? Então, tem que levar em consideração isso. Imaginem para um fundo de previdência ter que prever um benefício e ter que, projetar o valor futuro. Ele não sabe qual a inflação, entendeu? Veja o risco que isso o risco que tem em fixar esses valores. Taxa de rotatividade, no caso aqui, imagine está no plano de previdência, que as pessoas podem se aposentar antes, podem ir para outro emprego, ela pode sair, entendeu? Tem as despesas administrativas daquele plano, então, daquela instituição, então a gente fala lá de FUNCEF, vamos supor, tem despesas para aquela instituição, então quanto é que se gasta, ela tem que prever tudo isso, certo? Então, veja que o cálculo atuarial, ele começa a envolver outras questões muito mais complexas, que às vezes deixa o cálculo mais complicado. Claro, tem formas de isso daqui, realmente precisaria de até uma universidade, existe um curso de ciências atuariais, mas o objetivo daqui da gente não é esse. É a gente entender o que é reserva matemática, a gente entender essa estimativa de cálculo para poder fazer até esse cálculo, porque não há necessidade que seja um atuário para poder fazer esse cálculo. A gente precisa entender para poder fazer uma aplicação, porque no nosso dia a dia a gente apenas faz aplicar algumas premissas atuariais, alguns fatores que já são previamente fixados pelo plano de previdência. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês nessa série desses 3 vídeos, a diferença de um cálculo aritmético, um cálculo financeiro e um cálculo atuarial. No cálculo financeiro, basicamente, se eu quero receber 100 ao longo dos 5 meses, eu invisto 500. Se eu estou falando em cálculo financeiro, se eu considerar juros compostos a 10%, só preciso investir 379. E se for levar em consideração o cálculo atuarial, eu tenho que saber quais são as premissas para eu poder estabelecer aquele valor. Pode ser um valor 0 ou pode ser um valor 500.
Então veja aqui que nessa situação eu posso, a partir do momento que eu fiz o plano, chego na rua, eu faleci, eu não tenho mais direito nada a receber. Consequentemente foi zero. Mas eu posso sobreviver os 5 meses e eu teria que receber esses 500, certo? Então é isso que eu queria mostrar para vocês sobre esse cálculo aritmético, financeiro e atuarial. É isso.